Sou a Mayara, do canal Arteira. Tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, né, do que a gente costuma fazer. Eu tô sempre na máquina e esse vídeo eu quis fazer diferente porque eu tenho recebido muitos pedidos em relação a isso. Que é o seguinte, dicas de organização do ateliê. Por exemplo, às vezes eu tenho pouco espaço em casa, às vezes você já tem um espaço específico, ou você tem aquele espaço limitado em que você tem que guardar 1000 coisas. A gente sabe que as coisas de costura, elas acabam se multiplicando, né, de artesanato e tal. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com desenho, com pintura, com costura, com artesanato em geral, papel. Então, assim, é muito material. Se você deixar, a bagunça toma conta, né? Então, tem várias maneiras de você organizar. Então, eu vou fazer um videozinho falando especificamente de 3 pontos no ateliê de costura que são fundamentais, que é a mesa de trabalho, tá? Seja ela de costura ou de corte, é muito importante. A organização dos tecidos e das linhas, né? Porque acabam sendo os maiores volumes que a gente tem são de tecidos e linha, né? Porque a gente usa cone grande, né, de linha, porque geralmente quem costura não fica usando aquele retroizinho, quem costura, né, bastante. E o tecido que acaba sendo um volume muito grande, né, que a gente usa. Então, eu trouxe algumas dicas aqui. Por exemplo, molde. Molde, tem gente que gosta de botar naquela pasta com divisória. Eu preferi colocar nessa pasta assim, tá vendo? Então, eu vim aqui, coloquei uma folhinha, pode ser folha comum, eu botei folha colorida porque eu já tinha. E aí eu vou colocando os moldes aqui. Seja ele molde que eu tiro da internet, tá? Seja ele molde que eu mesmo faço, seja molde de pet appliqué, enfim, olha, de peças que eu pego pela internet e tal, tá vendo? Tem uns que eu ainda não recortei. E aí eu vou organizando aqui. Eu acho que fica bem bacana. Essas pastas também são ótimas pra gente organizar desenho da gente, né? Então, quem trabalha com desenho, fica mais essa dica aí. Outra coisa que eu já mostrei aqui no canal é que eu compro várias caixinhas assim para eu organizar os meus quadradinhos de tecido, tá vendo? Então ele fica que não vai amassar, não vai ter problema de sumir. Eu tinha cortado os quadradinhos, não sei onde eu guardei. Então eu já corto ele no tamanho, por exemplo, esse aqui são os de 15, então eu coloquei nesse potinho que cabe perfeitamente. É só você ir na loja, medir o potinho, então eu tenho os menorzinhos, tá guardado aí, para botar quadradinho menor, e tenho esses que cabem perfeitamente, os de 15, né? Aí essas maletinhas também são ótimas, eu tenho várias. Eu organizo maquiagem, eu organizo coisa de unha, eu organizo coisa de costura, tudo nessas maletinhas. Eu acho elas ótimas, elas vêm com uma outra bandejinha aqui de divisor. Essa aqui eu organizo viés, tá vendo? Então eu corto aqui, ó, várias tiras de viés. Tá vendo? O tamanho que eu gosto, dá pra ver? Que eu corto geralmente com 6 centímetros. E já deixo aqui. Tipo, sobrou aquele pedacinho de pano, que não tem muito o que fazer. Mas que é um pano bacana pra fazer viés, por exemplo, eu adoro fazer pano, fazer viésinho com tecido de bolinha e tudo mais. Aí eu separo aquele pedacinho, já corto as tirinhas de viés, já deixo aqui com o meu kit pronto na caixinha. Então, viésinho tá aqui. Outra coisa bacana são essas caixinhas com divisória, tá? Então, por exemplo, essa caixinha aqui eu coloco um monte de coisinha, olha. Deixa eu mostrar assim melhor. Tá vendo? Isso aqui são as coisinhas de boneca. Então tem florzinha e tal, pérolazinha. Eu tenho várias dessas aqui, várias. E tenho as maiores também, tá vendo? Então tem uma aqui que eu coloquei botão, esse monte de coisa assim. Tem outra que eu botei ferragem. Tá vendo? Então essa aqui tá com ferragem. Essa aqui já tá com botão. Outra coisa super bacana são essas gavetinhas. Então aqui eu coloco minhas matrizes de botão, aqui eu coloco minhas canetas. E aqui eu coloco os recortezinhos de feltro, tá? Então também é bem bacana essas gavetinhas. Por exemplo, canetinha, essa canetinha que apaga com ferro, ela tem que ficar deitada, ela não pode ficar em pé, tá? Porque se ela ficar em pé assim, de cabeça para baixo, acaba estourando a ponta. Se ela ficar aqui, acaba a ponta ficando muito ressecada. Depois, quando você vai usar, ela não tá
funcionando mais. As canetas também de marcar tecido, essas canetas aqui, elas também precisam ficar deitadas, tá? Então, por isso que eu achei ótimas essas gavetinhas para organizar minhas coisinhas aqui, né? Outra coisa que é bem bacana pra gente organizar é aqueles pedacinhos de aviamento que a gente tem, tá vendo? Pra não ficar tudo embolado na hora que você vai pegar, tá tudo embolado, tá? Amarrou com outro e você tem que cortar. Então eu fui numa dessas lojas de isso aqui é MDF. Comprei esses negocinhos que eu acho que é esse suporte de copo, porta-copo, tá? Comprei essas plaquinhas, olha. E eu vim, peguei meus aviamentos e fui enrolando aqui. É claro que você vai ter que gastar um tempinho para organizar assim, né? Coloquei um alfinetinho para não sair, tá vendo? Então eu fiz isso, mas ainda falta alguns, tá vendo? Não consegui botar todos, porque ainda falta a plaquinha, tá? Mas fica bem legal, porque não fica amassando, não fica embolando. Então, essa plaquinha aqui, ó, tá? Então, o porta-copo aqui, ó, custou 50 centavos a plaquinha, então é bem baratinho. Acho que vale muito a pena. E aí eu arrumei um potinho que caiba certinho, né? Aqui, eu tava fazendo assim, ó, em plaquinha de papelão. Então, eu tava cortando o papelãozinho e colocando, mas ficou muito pequena, né? Então, eu tinha que botar um por um. Aí, eu preferi fazer assim. Então, aqui a gente vai fazendo assim, ó. Olha que bacana, tá? Então, arrumei um pote, né? Fui na loja, arrumei um potinho que caiba certinho a plaquinha. É só você levar a plaquinha e medir. Ah, vai caber certinho? Beleza. Então, eu vou comprar essezinho aqui. Esses potezinhos de plástico não são caros, né? Nessas lojas aí de variedade. Não são caros, dá pra comprar e organizar. O que eu fiz? Num dia que eu tava meio sem inspiração, sentei ali na frente da televisão e fiquei fazendo isso aqui. Rapidinho eu arrumei, tá? Eu fiz a mesma coisa com tecido. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Como eu ainda tô arrumando, eu botei nessa caixa de papelão, tá vendo? A gente vai organizando assim. Então, eu peguei o meu tecido, dobrei na largura do papelão mesmo aqui, ó, uma caixinha de sapato. E aí eu vim dobrando ele, ó. Isso aqui é ótimo pra quem tem pouco espaço. Porque aí você, do jeito que eu arrumei aqui na caixa, eu posso arrumar numa gaveta de um móvel, por exemplo, tá? E aí eu vim botando aqui. Então, quando você vai procurar, fica muito mais fácil, porque você vai fazer assim, tá? Então, fica muito mais fácil, muito mais organizado, você consegue ver todos os seus tecidos, né? Não fica assim um em cima do outro. Então, essa também é uma dica bem bacana, ainda tô arrumando. Então, esse vídeo fica por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.